Você, telespectador da TV Com Pelotas, canal 14 da NET e da Claro. E nossos telespectadores, nossos internautas. Você vai, a partir de agora e de hoje, assistir várias entrevistas com os vereadores aqui na Câmara Municipal, onde a vida de você pode mudar, dependendo do projeto. E nós estamos aqui acompanhando TV Com Pelotas, para a população de Pelotas, trazendo as informações, os bastidores, sempre aqui nessa casa, que dizem que é a casa do povo. Quanto movimenta a economia do município, quando tem o Bratel, ou tem o chão, primeira divisão. TV Com Pelotas, visitando a Câmara de Vereadores nessa data. E vamos conversar agora com o vereador Paulo Coutinho, que tem muitas ações para falar um pouquinho para nós aqui. Bom dia, vereador. Bom dia, Flávio. Bom dia a toda a equipe da nossa TV Com Pelotas. Uma alegria em recebê-los aqui nesta manhã de terça-feira, início da semana legislativa, né, de muito trabalho. Nós, inclusive, hoje teremos, Flávio, uma audiência pública às 18 horas, que vamos tratar sobre essa medida que restringe a pesca da tainha na Lagoa dos Patos. Nós queremos entender um pouco melhor isso. Por que o governo federal publica uma medida que restringe a pesca? Nós não tivemos safra há muito tempo. Tivemos o problema das cheias, quando a lagoa não salgou, não teve camarão. Agora é a safra. Então, inclusive, os pescadores fizeram uma medida na BR-392, quando trancaram o pedágio, para chamar a atenção do país, e deu resultado. Hoje se fala no país inteiro o que aconteceu aqui em Pelotas e região. Vamos tratar disso hoje, vai ter presença de deputado federal, presença de deputados estaduais, presidentes de sindicatos, né, pessoas que estarão junto conosco discutindo para entender o que está acontecendo, o que ainda é possível fazer em relação a essa medida que restringe, né, o quantitativo da pesca da tainha na Lagoa dos Patos. Vereador, entre tantas audiências públicas que o senhor já vem fazendo, o senhor tem se destacado muito na área da cultura. Tem novidades para a população? Nós temos, né, normalmente ou diariamente discutindo a cultura. Eu me sinto um vereador que representa a cultura. Já avançamos em várias frentes, né, demarcamos espaços tanto na cultura popular como a cultura das religiões de matriz africana, por exemplo, umas que eu trabalho muito aqui. Nós estamos sempre tratando, temos agora começando uma discussão com a Universidade Federal, que quer ser parceira, né? A gente quer fazer aqui um roteiro turístico, cultural, religioso, né? Demarcação de espaços, que é importante, também na questão cultural do dia a dia. Estamos trabalhando na questão do carnaval, onde colocamos recursos para que a gente possa viabilizar o carnaval de Passarela, o carnaval nos bairros, que está acontecendo agora, na periferia, nos bairros, onde o carnaval outrora, em outros tempos, não chegava. Agora começa a chegar através dessas emendas, nossos recursos, que a gente consegue, com outros colegas vereadores também, colocar recursos para viabilizar o carnaval. Nós entendemos que é uma cultura popular e que ela realmente é a maior cultura popular do município, ou seja, ela é entregue às pessoas que tanto precisam de cultura, do samba, viver da música. Isso é muito importante. Também busca fomentar, não é, o comércio local, onde vende a cerveja, onde vende o lanche, o refrigerante, não é? Então, nós queremos continuar trabalhando nesse sentido para que a gente possa entregar para a comunidade pelotense mais políticas públicas para a cultura, para a comunidade, para que Pelotas consiga encaminhar de fato e de direito que tem, né, o seu eixo normal da vida, que é trabalhar sempre no sentido de ajudar as pessoas que tanto precisam lá na ponta, na periferia de Pelotas. Vereador, uma situação em Pelotas, transporte coletivo, tem sido uma pauta bem constante na TV Com Pelotas e nas nossas redes sociais, e nós gostaríamos de saber de alguns vereadores qual a opinião sobre o transporte coletivo de Pelotas. O transporte coletivo precisa de melhoria, né? A gente sabe que teve alguns avanços, tem que reconhecer isso, agora precisa de melhorias. Nós vencemos recentemente aí temperaturas de sensação em locais fechados de 50 graus. Né? Tinha ônibus ainda com dificuldade na questão do ar-condicionado. Né? O consórcio não diz isso. Os ônibus têm que ter ar-condicionado, tem que ter qualidade, tem que ter cortina, não é? Principalmente, porque as pessoas pagam e pagam bem, não é tão barato assim. Aliás, Flávio, nos próximos dias deve ter uma nova portaria aí que vai elevar um pouco mais a passagem, isso está previsto em contrato. Agora a gente precisa de uma melhoria no serviço do transporte coletivo para as pessoas que tanto precisam. Se avançou muito, principalmente no transporte quem vem da colônia para a cidade. Agora precisa se avançar aqui na região urbana também, para as pessoas que no dia a dia precisam se deslocar até os seus locais de trabalho, que depende e muito do transporte coletivo de Pelotas. Obrigado, estivemos aqui na TV Com, presente na Câmara de Vereadores, ouvindo o vereador Paulo Coutinho.
TV com Pelotas na Câmara de Vereadores, um dia na Câmara. E vamos entrevistar nada mais, nada menos do que o vereador Rafael Amaral, do Partido Progressista, que também é presidente da Comissão de Saúde, uma área que ele atua há muito tempo. Já foi vice-presidente e agora é o presidente da Comissão de Saúde. A pauta é sua, vereador, por favor. Nós estamos passando por um grande desafio de fazer uma nova forma de fazer gestão em Pelotas. Os números apresentados ontem, Flavinho, pela secretária, mostrou o total descontrole da gestão da saúde do último governo. Estamos pagando esse preço neste momento. Agora, a saúde são 3 pilares, né? Gestão, com planejamento e gostar de gente. Nós estamos tentando mostrar um novo caminho de fazer gestão na saúde para cuidar das pessoas. A situação é alarmante, mas tem que ter trabalho. Saúde é trabalho 24 horas por dia. E é isso que nós estamos tentando fazer, mostrar um novo caminho para a saúde de Pelotas. Muita fiscalização. Fiscalização tentando buscar resultado, né? Porque fiscalização para fazer teatro também não adianta. Fiscalização tem que saber o que está falando. Eu tenho que chegar lá, saber o que estou buscando e o que estou fiscalizando. Só ir para frente do hospital para fazer vídeo também não ajuda nada. Mas a Comissão de Saúde tem dado resultado. Hoje nós temos gente presa, não é? Por algum tipo de ato ilícito, digamos assim, justamente na área da saúde. Nós começamos a CPI da saúde, presidida por mim, o relator foi o vereador Jurandir. Todos os números que nós mostramos, o Ministério Público comprovou. Tanto que levou o senhor Misael, que era o ex-diretor do Pronto-Socorro Municipal de Pelotas, que está preso neste momento. Mas em 2023 são mais de 8 milhões de notas inconsistentes, que até agora não foi comprovada. Mas essa parte é a primeira parte de investigação do Ministério Público. Serão outros momentos também de investigação. E aqui eu quero parabenizar também o Ministério Público pelo trabalho sério que está fazendo junto a essa investigação de desvios, roubo do nosso Pronto-Socorro Municipal de Pelotas. Vereador, tem sido uma pauta da TV Com, nas nossas redes sociais, para os nossos internautas, a questão do transporte coletivo. Gostaria de que o senhor pudesse expressar a sua opinião sobre transporte coletivo em Pelotas. Eu quero dizer que nós estamos muito atrasados na área de transporte coletivo. Nós estamos discutindo transporte coletivo como se fosse 20 anos atrás e as coisas mudaram. Nós não tínhamos Ubers, nós não tínhamos tantos meios de transportes. Hoje que tem gurizada que vai de patinete elétrico para a escola, tem gurizada que vai de bicicleta. Eu muitas vezes venho de bicicleta para a Câmara. Então precisamos repensar o transporte coletivo. Em várias cidades do Brasil, o transporte coletivo já é 100% gratuito. Nossos ônibus são muito grandes e aos certos horários poderiam ser diminuídos para ter redução de custos. E algumas linhas hoje devem ser aumentadas porque os bairros cresceram. Né? Vai até algum ponto, mas naquele ponto antigamente, Flavinho, não tinha Ceval, não tinha Mauá, então tem que aumentar também essa área de cobertura do transporte coletivo. Quando o senhor fala de transporte coletivo, o senhor fala de mobilidade urbana. Esse é um grande outro desafio, porque nós estamos falando transporte coletivo e mobilidade urbana com pensamento de 20 anos atrás. Nós temos que começar a pensar Pelotas para o futuro. Nós temos que planejar a cidade. Eu falei para a secretária ontem que esteve aqui, o secretário de Meio Ambiente, eu quero uma apresentação para Pelotas para os próximos 10 anos. Independente de quem vai ser o prefeito daqui a 10 anos, ninguém vai saber disso. Mas no mínimo vai ter uma direção. E Pelotas não pode ser uma cidade voltada para cada 4 anos. Temos que pensar Pelotas com planejamento. Muito obrigado. Olha, você telespectador, fique sabendo que muito em breve nós vamos estar levando aos nossos estúdios cada vereador desses que hoje está aqui nos concedendo essa entrevista. Obrigado, vereador. Obrigado. Estamos aqui à disposição. O nosso gabinete é um gabinete que cuida da saúde das pessoas. Saúde com desenvolvimento, a cidade vai dar certo. TV Com Pelotas, agora, neste momento, entrevistando a vereadora Fernanda Miranda, presidente, nesse momento, da Comissão de Educação, com muitas pautas populares, e a gente está tendo aqui o privilégio de entrevistar a Fernanda. Bom dia. Obrigada, bom dia a todos, todas e todos da TV Com. Bom, nós temos uma pauta muito forte na Câmara, que é a questão da educação. Eu sou professora da rede pública, alfabetizadora, e é o primeiro ano
que nós estamos presidindo a Comissão de Educação. Nós fizemos uma audiência agora no início do ano, faz umas 2 semanas, uma audiência histórica, enchemos de educadores, educadoras, de comunidade escolar, de alunos, alunas aqui para tratar sobre as questões da educação. A SME trouxe um diagnóstico também sobre como que estão as escolas, infraestrutura, falta de profissionais, e nós, óbvio, né, nós temos muito temor com relação a isso, porque nós sabemos, a educação já começou as aulas, nós tivemos aí muitos impactos por conta do clima, né, a redução de aulas, mas também tem muita escola ainda reduzindo aulas ou não tendo aulas, ou por falta de uma estrutura ou por falta de profissionais. Isso tudo porque nós tivemos um modelo de gestão passada que não priorizou a educação, inclusive não deu, né, o valor que deveria dar para a educação investir, que era os 30%, que é lá constitucional, que está lá dentro da nossa lei orgânica. Sempre investiu bem abaixo disso, inclusive na pandemia investiu menos de 20%, o que faz com que a gente tenha escolas sucateadas, profissionais sobrecarregados e a comunidade escolar não tendo uma educação de qualidade. Então, nosso trabalho, que é um trabalho sério, comprometido com a educação, comprometido com essa pauta, nós fizemos essa primeira audiência, mas nós pretendemos fazer audiências nos bairros e também reuniões específicas sobre as categorias. A próxima reunião que nós estamos organizando é junto às merendeiras, que foi uma das categorias que vieram aqui em peso e que tem chamado atenção para o descaso, né, que estiveram durante esses tantos anos do governo da direita, né, do PSDB, Paula, Eduardo, que foram tirando direitos desses profissionais e nunca avançando nessa carreira. Nós temos as merendeiras hoje, e não só elas, muitos profissionais, mas trago esse exemplo, pessoas que estão na escola e que a gente sabe que se não tiver uma comida, não tiver uma alimentação, tem muita criança que faz as principais alimentações dentro da escola. Se uma criança, um adolescente não consegue se alimentar direito, ela não vai aprender. Então a gente necessita de um olhar para essas profissionais, que elas sejam valorizadas, elas ganhem um salário mínimo para fazer comida o dia todo. Imagina quem é que vai se submeter a esses calorões, a não ganhar insalubridade, trabalham com panelas pesadas, fazendo feijão, fazendo arroz, enfim, fazendo comida de verdade para as crianças, uma comida excelente, e não tem a valorização nem insalubridade, nem redução de carga horária, nem nada, nem plano de carreira. Então nós vamos fazer essa primeira reunião com essa categoria, pretendemos fazer com outras também, secretário de escola, enfim, outros monitores, mas também fazer nas comunidades. A nossa próxima audiência pública provavelmente vai ser na colônia, porque é dificuldade para vir aqui, para a gente pensar também em fazer esse diagnóstico. Nós estamos entregando essa semana para a nova secretária de Educação, Nailê Pinto, que é colega, né? Eu gostei muito que ela está à frente agora dessa pasta, porque é uma pessoa comprometida, sabe? Pé no chão da escola, enfim. Vamos entregar também para ela essa pauta, tudo que foi falado na audiência, para que a própria secretaria possa nos dar respostas ao longo desses próximos meses e que nós vejamos a diferença na gestão da educação. Nós já estamos vendo algumas diferenças, né? Principalmente do cuidado aos profissionais que estão lá na ponta, porque são eles que estão diretamente trabalhando com os alunos, com os pais, né? Com a comunidade escolar, tão inseridos na comunidade escolar. Então pode contar que a gente vai seguir nessa... Vereadora, relembrando, só está falando nessa pauta, eu queria relembrar para você, telespectador, bairro Getúlio Vargas. O que aconteceu na educação no ano passado, histórico, e eu estou registrando isso porque a vereadora esteve presente dentro do Getúlio Vargas para solucionar problemas como a falta de sala de aula ou ainda containers sem ar-condicionado, bota o ar-condicionado, a rede cai. E qual é a sua perspectiva? Porque ainda tem sequelas desse momento do colégio, as escolas do Getúlio Vargas. A senhora poderia falar sobre quais as perspectivas? A gente passou, assim, durante, acho que uns 7 anos, falando da escola Getúlio Vargas, até a prefeitura interditar, porque não tinha mais condições. Era uma escola de amianto, que era uma escola que era para durar 5 anos, durou quase 30 anos. Sem manutenção. Sem manutenção nenhuma, uns buracos no chão, o telhado caindo, os buracos na parede, um terror. Crianças
que queriam estar na escola, que gostam daquela escola, profissionais que amam aquela escola, uma escola que tem até um pátio bem legal, que tem, assim, poderia ser uma baita de uma escola. Nunca teve prioridade, nunca, em nenhum governo teve essa prioridade. E hoje nós vemos, então, a Escola Getúlio Vargas em containers, porque foi interditada a escola, inclusive a gestão passada queria transportar as crianças para outras escolas, a comunidade disse não, nós queremos que siga aqui, então vão alugar container, não é o ideal, mas então que aluguem. Alugar os containers, bem isso que tu colocaste, não tinha a rede elétrica, não dava, então era um calorão dentro dos containers. Container não é sala de aula, já dei aula em container, é um horror. Então, assim, é uma ação provisória. Nós estamos cobrando, já fizemos inclusive um pedido de informação com relação à escola, à construção da nova escola Getúlio Vargas, porque nós precisamos saber quando é que vai ser construída, qual é a verba que tem, enfim, para esse ano, se a outro governo realmente deixou para esse ano. Mas nós precisamos construir do zero aquela escola e a comunidade Getúlio Vargas, assim como tantas outras, necessita com urgência essa prioridade. Nós vamos continuar, né, aí na luta, junto com a comunidade, para que isso se reverta. Estamos conversando com a vereadora Fernanda Miranda e a pergunta que a gente está fazendo hoje para vários vereadores entrevistados é: qual a sua opinião sobre o transporte coletivo em Pelotas? E essa também é uma luta que nós estamos há muitos anos. A gente tem cobrado, por exemplo, a questão do Conselho do Transporte Público para poder fazer a fiscalização. A gente vê aí um apontamento de novo aumento de passagem. Imagina as pessoas que não têm ônibus, não têm horário de ônibus, não têm o ônibus lotado, enfim, um ônibus que não contempla. Muitas pessoas, inclusive, deixando de usar o transporte coletivo, porque já é muito caro. Imagina, as pessoas estão rateando para ir de transporte alternativo e não estão usando o transporte coletivo. Então nós precisamos voltar para isso. A nossa luta é pelo transporte tarifa zero. Nós podemos ter subsídio, inclusive federal, nós podemos ter uma outra lógica de transporte coletivo em Pelotas e nós vamos voltar nessa pauta ainda essa semana, porque o transporte tarifa zero já é uma realidade em várias cidades, inclusive cidades governadas pela direita. Então não é algo impossível de ser feito. Nós precisamos nos debruçar nisso e nosso mandato vai, assim como teve todos esses anos falando sobre isso. Nós fizemos uma audiência pública o ano passado com dados, com pesquisadores, com pessoas que trazem elementos para que a gente possa ter outra lógica. Imagina, o contrato que nós temos hoje é um contrato que nós não sabemos, nós não temos como fazer a fiscalização, né? Porque sempre quem controla isso são as empresas, é o consórcio de transporte coletivo em Pelotas. Então nós precisamos virar essa lógica, nós precisamos ter um contrato de itinerário. Olha, tu vai andar, por exemplo, se vai fazer com uma empresa, tu vai andar, tu vai ter tantos horários, tu vai ter tantos ônibus, tu vai ter tantos, né, tem que estar ar-condicionado, enfim, e tu vai receber tanto por mês para poder fazer isso. É um contrato, não é o lucro, porque o que as empresas hoje pensam é no lucro. Então nós temos que ter um contrato e o município ter como pagar. A gente já tem, o município já está pagando subsídio às empresas. Então que esse subsídio seja bem pago para que a gente tenha um transporte coletivo de acordo com o que a população precisa e merece. Aliás, falando em subsídio, o governo federal também subsidiou, além do município. Mas muito obrigado pela entrevista, Fernanda. A TV Com está à disposição e espero em breve recebê-la nos nossos estúdios. Muito bem, olha, a gente também está sempre à disposição, o nosso mandato é super aberto, super acessível e nós trabalhamos com muitas pautas. Então podem contar com o nosso trabalho, que é sempre muito corajoso, guerreiro e estamos junto aí com a população. Muito obrigado. Obrigada. Retornando, TV Com Pelotas, agora entrevistando o vereador Ivan Duarte, do Partido dos Trabalhadores. O vereador que está retornando à Câmara, ficou 4 anos fora porque concorreu a prefeito de Pelotas, mas está voltando com muita sede. Bom dia, vereador. Bom dia, Flávio. A gente retorna aqui, né? Mudaram muitas coisas, né? A internet que não tinha no meu tempo, assim, quer dizer, tinha, mas não com essa velocidade que tem agora, né? Torna as coisas bastante complicadas, bastante difíceis, assim. E uma questão que eu queria já começar registrando para ti é que antes a gente falava no plenário e as coisas até iam para a imprensa, mas a imprensa dava a sua opinião, a sua mediação, e aquilo já levava 1, 2 dias até a repercussão ir para fora do plenário, né? Hoje, na mesma hora, se grava um
um vídeo ali, ou um áudio, ou uma mensagem, aquilo já vai para o mundo inteiro. Então a velocidade do que as coisas saem do plenário alterou demais, né? Então hoje o vereador ele tem que ser um vereador do plenário e um vereador das redes ao mesmo tempo, senão ele está lascado, né? Mas eu acho que a gente vai chegar um dia em que vai saber fazer essa volta à mediação da mídia. Porque, por exemplo, se eu te der uma informação aqui e tu modificar ela, né, para melhor ou para pior, as pessoas vão chegar em ti, vão te cobrar. Agora a internet tu não tem como chegar, porque aquilo vai. Tu não sabe nem quem é que fez, é anônimo, né? Não tem como captar o espírito da ideia. Não ela é uma... Muita gente fala é uma terra sem dono, e é mesmo, a internet é uma terra sem dono. Se eu botar lá, olha, eu dei uma entrevista pro Flávio, me xingou, né? Até que tu descubra quem é que colocou aquilo, já tá no mundo inteiro aquela notícia, e tu não fez nada. Não fez coisa nenhuma, entendeu? Mas então assim, o anonimato da internet é muito complicado e faz com que a gente tenha que ter 2 mandatos. Um mandato que é a opinião no plenário, foi eleito para isso, e outro mandato cuidando do que está aqui, o que na verdade está saindo nas redes, né? Tem que estar sempre ligado nisso, assim. Isso dá para chamar de um mandato virtual. Nesse seu retorno, quais as comissões que o senhor participa, vereador Ivan Duarte? Eu peguei 2 comissões, peguei a comissão de cultura, né, e a comissão de proteção animal. É um tema que eu lido há bastante tempo e tal, e gostaria de participar na titularidade, faltou a expressão certa aqui, mas eu ser titular em mais comissões, mas não foi possível, né? São muitas comissões e a gente tem restrição de participação. Mas ontem, né, teve uma reunião importante que está a Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Rafael Amaral. A secretária veio, apresentou os números da saúde de Pelotas, são terríveis, terríveis, terríveis. Tem número ali de 50 e tantos mil pessoas esperando exames e consultas. Isso é uma coisa absurda, né? Aí ela disse, olha, é claro que o fato de não atualizar tanto isso, pode ser que alguns já tenham conseguido e ainda estão na fila, outros já desistiram, foram para a rede privada. É possível até que alguns já tenham até falecido. Com certeza, com certeza. Certamente. Mas isso é um caos mesmo. A saúde em Pelotas tem números que são caóticos, né, de espera e tal. O pronto-socorro, não precisa nem conversar, qualquer pessoa que vá lá vê aquele, parece um estado de guerra aquilo lá, né? Corredores, pessoas vários dias e tal. Então tem que resolver um monte de coisa. Mas eu acho que algumas coisas apareceram ontem assim, e até nem são novidade, mas apareceram e a gente tem que perseguir isso. Se vamos conseguir resolver, não sei. Mas eu acho que os postos de saúde, a unidade básica de saúde, é o que tem que melhorar. É ela que vai desafogar ou não o pronto-socorro. É ela que vai diminuir ou não esses números de consulta, etc, etc. Porque se tu vai num postinho de saúde e resolve o problema, tu corta ali. Se tu não resolve, ele pode se agravar. Aí tu já entra lá para o socorro. Aí pode ser mais agravado, já entra numa consulta especialista, já espera. Se agravar mais lento, entra na espera de uma cirurgia. Então vai criando uma bola de neve. Se a unidade básica de saúde não funciona, ele piora todo o processo da saúde, todo. E nós chegamos a essa situação. Então Pelotas tem uma contradição, Flávio, muito grande, que é 51 postos de saúde e poucos têm resolutividade, poucos resolvem o problema, né? Muita falta de profissional, muita falta de solução mesmo, né? As pessoas vão, os horários muito restritos, né? Falta de médico, que é o centro, muitas vezes, né? Então, assim, a reunião de ontem, na minha opinião, foi uma reunião, claro que tem seus problemas, o vereador queria falar mais, não pôde, 3 minutos é muito pouco, houve uma pequena briga ali na saúde mental e tal, mas eu acho que no todo foi uma reunião que a gente tem que repetir o mais possível para a gente ir enxergando o problema, e tem que enxergar o problema, não adianta esconder, né? E tem que enxergar os limites para a solução, mas tem que visualizar a solução. Eu não sei quando, mas um dia nós vamos ter que sair dessa situação. Não é possível que tenha centenas de pessoas esperando na fila da oncologia, quer dizer, do câncer, uma coisa que mata, tu não pode fazer fila para câncer, tem que atender rápido, né?
não é possível que tenha mais de 50 mil pessoas numa lista, atualizada ou não, de pessoas para fazer exame ou consultar com o especialista. Então tem muitos números assim que são caóticos mesmo. Mas aguardando inclusive para fazer radioterapia, que já é uma fase bem complicada. sim, já é a fase mais complicada do câncer, já está lá instalado, já está irradiado, né? Não tem mais como tu agir imediatamente, ele já se instalou, já se foi, né, o câncer no organismo daquela pessoa. Então assim, ó, é uma situação bem difícil mesmo, e tem algumas coisas pontuais, né, que eu queria só dizer aqui, que é importante, para mim é importante, né? A gente reconhecer que a responsabilidade está com o atual governo, mas que ele pegou uma herança de muitos anos, então não dá para cobrar na mesma medida, né? Tem que cobrar dos dois, tem que cobrar do governo passado, que deixou assim, e tem que cobrar do governo atual, que, bom, sabia que o caso era esse. Então não adianta se queixar agora e deixar tudo para trás, tem que olhar para frente, ok, mas tem que saber compreender também as dificuldades. E um detalhe importante na questão da saúde é essa questão de pessoal. Isso é grave, né? Isso é muito grave. Eles ganham pouco na saúde, ganham pouco, a demanda é muito grande. Tem instrumentos enormes, que está ali o instrumento, mas não tem o móvel, o utensílio, o aparelho, o equipamento e principalmente as pessoas para trabalhar. Estou fazendo uma referência aqui a um novo pronto-socorro regional, ali da Bento Gonçalves, ali perto do Hemocentro, em frente ao SESI, né? Ao Parque do SESI. Aquilo ali é um edifício de 5 andares, né? Que vai ter que ser todo equipado, móveis, utensílios, aparelhos, equipamentos e principalmente pessoal. A prefeitura não vai ter dinheiro. Aquilo tem que ser, na minha opinião, federalizado. Tem que passar para a União, passar para a EBSER, passar para a Universidade Federal, não sei. Mas não pode ser a prefeitura. A prefeitura não vai ter condição. A prefeitura não consegue manter os postinhos abertos e com decência. Imagina, vai pegar um hospital de 5 andares novo. É um projeto que foi muito utilizado no processo eleitoral, né? E aí são 70 dias contra alguns anos de governo. E a população padece. Mas tem perspectivas. Queria também perguntar para o vereador, para o nosso telespectador, principalmente também das redes sociais, das nossas plataformas, a sua opinião. Transporte coletivo em Pelotas. O transporte coletivo em Pelotas é muito ruim, né? Principalmente, uma coisa que eu acho que é a pior de todas são os horários, né? O que tem de gente que demora mais de 1 hora sentado, às vezes nesses calorões imensos, né, para pegar um ônibus, é terrível. E agora tem a concorrência do Uber, né? Porque o transporte ele é totalmente financiado em Pelotas pelo número de passageiros, né? Quanto mais passageiros andar, mais barato vai ficar. Então, se uma passagem aqui do Guanabara lá para Sangafunda custa, somando tudo, custa, digamos, um ônibus, vamos chutar aí, R$40 se custa, tá? Se pagar todos os mecânicos, né, o motorista, o cobrador, os impostos, a máquina, o óleo diesel, R$40. Se um passageiro só andar, ele vai pagar R$40. Se for 2, 20 para cada um. Se for e assim por diante, né? Então, quanto mais passageiros, mais barato. E o Uber está tirando muita gente, porque é muito mais confortável. Se botar o número de pessoas maior no Uber é muito mais barato que o ônibus, inclusive. E ele pega na casa e leva lá onde tu quer ir. Diferente do ônibus, tu tem que caminhar até a parada, depois descer e caminhar até onde tu quer ir. Então, é um problemaço esse, né? Tem cidades que estão optando já por tirar essa forma de pagamento do passageiro. Tira do imposto geral. O ônibus vai ser de graça. De graça não é porque tu paga imposto, né? Mas vai tirar o custo dos impostos e não do bolso do passageiro, né? Pode ser uma saída. Mas, quando ficar muita gente andando de ônibus, porque não vai pagar vai estar pago no imposto, talvez a gente vai ter um outro problema, né? Que é o sucateamento. Porque os empresários não vão se valer, digamos assim, do mesmo valor da passagem. Vamos pegar de novo aqueles 40 ou 50 reais da Sangafunda, que eu dei um exemplo ali. Um exemplo aleatório, tá? Uma coisa é uma empresa fazer, digamos... 5 viagens por dia do Guanabara até a Sangafunda e aí a prefeitura pagar, certo? E todo mundo que andar. Outra coisa é se começar a chover de gente e ele tiver que fazer 30 viagens por dia, e aí vai criar um outro problema. Já vai, quem sabe, voltar. Mas de qualquer maneira, eu não acho um transporte coletivo, né? As poucas vezes que eu ando de ônibus, eu acho bem ruim. Os ônibus não são confortáveis. Um dia eu andei num calorão, mandei arrumar meu carro, né? E peguei o ônibus aqui na Osório,
até onde eu estou morando agora, que é ali perto do Tumeleiro ali. O calor que eu senti dentro do ônibus era pior que na rua. Parece que o vidro parece que incendiava mais aquele dia. Eu fiquei olhando, pessoas idosas ali olhando, criança e tal. Então, assim, na minha opinião, é um sistema de transporte bem ruim. Muito obrigado. Essa é a opinião do vereador Ivan Duarte. Você assiste no canal 14 da NET e da Claro e também nas nossas plataformas. E muito em breve vamos estar recebendo o vereador no nosso estúdio para uma entrevista mais longa, com muito mais informação para você. Muito obrigado, vereador, e até a próxima. Eu que agradeço e bom trabalho, Flávio. Obrigado. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica. Olha, eu quero te convidar para você fazer reclamações pelo nosso WhatsApp, o 981-525458. Você pode mandar vídeo, pode mandar informações e nós vamos colocar o nosso programa na TV com Pelotas, também no nosso YouTube, nas nossas redes sociais. Participa com nós e a gente está te aguardando. Aqui é TV com Pelotas.